E aí, vamos estudar a lição? Estamos nesta semana falando sobre algo especial, o sábado e a relação do mesmo para com o fim, com o juízo. E olha, no conteúdo de hoje vamos falar sobre o juízo, a criação e o acerto de contas. Exatamente. Temos a perspectiva da seguinte forma: Deus cria todas as coisas e estabelece, consequentemente, padrões morais, ok? Ao criar o ser humano, juntamente com esta criação, foram estabelecidos padrões morais. Estes padrões incluíam, obviamente, a obediência aos mesmos. Exemplo, para Adão, olha, de toda árvore que está no meio do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Padrão moral. Existe o que pode e o que não pode. E existem verdades absolutas. Vai morrer. Vai morrer. Não peca, porque pecado conduz à morte. O salário do pecado é a morte. Tem um padrão moral, tem verdades absolutas estabelecidas. Isto está claramente evidenciado no livro do Gênesis. E o que vivemos hoje? Um ataque constante para gerar descredibilidade ao conteúdo que demonstra Deus como Criador, Jesus como Criador e, consequentemente, os padrões morais estabelecidos por Deus no Éden. Se Deus é o Criador, ele criou macho e fêmea. Está estabelecido, macho e fêmea, homem com mulher, padrão moral estabelecido no Éden. Deus criou casamento, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. Padrão moral, casamento, regra absoluta, vindo do Criador. Ao atacar o Gênesis, relacionando alguns fatos neste ataque, número 1, afirmando que não fomos criados por Deus. Se eu não fui criado por Deus, logo, este padrão moral deixa de existir. Se foi Deus o Criador que estabeleceu homem e mulher, então uma vez que ele não é o Criador, que eu sou resultado do acaso de um processo evolucionista, significa que não é mais homem e mulher, pode ser homem com homem, mulher com mulher. Significa que o sábado passou a ser uma balela, porque se o sábado é celebração da criação e o Criador não existe porque a evolução passa a ser uma realidade, a concebida, consequentemente o sábado não tem nenhuma razão de existir, porque vou celebrar um Criador que não existe, uma criação que na verdade não passa de um conto de fadas. Percebe por que o ataque à criação joga todos os padrões morais na lata do lixo? A verdade absoluta em Deus deixa de existir e ela passa a ser relativa. Cada um tem a sua própria verdade, você tem a sua, eu tenho a minha, e cada um constrói a sua vida em cima do seu padrão de verdade. E a verdade absoluta, Deus, passa a deixar de existir se eu concebo a ideia do evolucionismo. E note, na ideia do evolucionismo, aquela sociabilização pretendida por Deus ao criar o ser humano como um ser social, esse ser social ele passa a ser comprometido, porque nós vivemos numa sociedade competitiva. Se eu precisar pisar em você para poder sobreviver, é isso que será feito, porque é o regime da competitividade. Na seleção natural, só os mais fortes sobrevivem, e este padrão evolucionista adapta-se às relações sociais. Você é fraco, para que eu vou colar contigo? Para que eu vou me aproximar de você? Eu tenho que te atropelar para obter uma vaga no emprego, eu tenho que te atropelar para obter uma vaga no concurso público, ou seja, é um sendo superior ao outro. Então entenda, é a teoria da competitividade. Em vez de haver espaço para todos, existe espaço somente para alguns. Algo que norteou o comportamento do ser humano após o pecado. Eu não estou te dizendo que nós cristãos somos contra o concurso público, porque isto de fato é um método coerente de validar o acesso a poucas vagas existentes, tudo bem, mas que isso surgiu no resultado de competitividade no mundo onde poucas oportunidades existem, sim, isso demonstra claramente que o mundo não é perfeito, é diferente do que Deus havia planejado. Você compreende? Diante de tudo isso,
No lugar das verdades absolutas surgiram as verdades relativas, no lugar do padrão moral surgiu um mundo que a moral ela é relativa, estabelecida por quem acha a sua moral devida e adequada para si mesmo. Então estamos diante de um grande dilema, e esse dilema se chama o grande conflito. E diante de tudo isso, examinamos Apocalipse 14, 7, Romanos 14, 10, Tiago 2, do 8 ao 13, e percebemos que existe um sábado que aponta Deus como Criador, que estabelece uma responsabilidade moral inclusa nos 10 mandamentos como sendo o nosso padrão de regra, fé e prática. E o juízo de Deus é a responsabilidade moral que teremos que dar conta diante dele. Este é o cenário do grande conflito. Você vai se posicionar do lado de quem? Estamos do lado do Senhor, é a nossa decisão final. Ore comigo, Pai querido, diante do cenário de grande conflito que temos estabelecido desde o Éden, quando o pecado entrou no mundo, queremos dizer que estamos do teu lado em nome de Jesus.